Nós temos meditado na palavra de Deus sobre Jesus Cristo, caminhando aí na direção da celebração da Páscoa. Temos olhado para alguns textos bíblicos que o Senhor Jesus se revela como algumas figuras, né? Alguns personagens, algumas figuras. Ele mesmo vai se revelando assim, seguindo o propósito de Deus, como nós já vimos lá junto a Moisés, do eu sou, enviou a vós. E Jesus usa essa expressão, eu sou, né? Nós já vimos aqui a fonte de água viva, eu sou a luz do mundo, né? E hoje vamos ter a oportunidade de ver também Jesus nos ensinando, nos instruindo, falando ao nosso coração, à nossa vida, a vida da igreja, a vida dos discípulos. Eu sou o bom pastor. Já foi lido aqui pelo Josiel, que está me auxiliando na liturgia aqui agora, né, à noite. Mas quero agradecer muito o carinho dos irmãos presbíteros que trazem a sua reflexão bíblica ao coração dos irmãos no domingo pela manhã, na devocional da escola dominical. Depois me ajudam, me auxiliam na liturgia do culto à noite, o João Braille, o Fred, o Hamilton e agora o Josiel. Isso vai seguindo assim, né, é bom. E eu agradeço muito a Deus o carinho desses irmãos também. E ele já leu o Salmo 23, que é muito conhecido seu, o texto mais conhecido, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo do Bom Pastor, né? Eu quero ler um outro texto, quero ler o texto quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, um pastor da vida pelas ovelhas, João 10, né? João 10. E nesse tempo, nesse momento, Jesus está trazendo essa instrução, ele acabava de curar um cego de nascença, um menino que já está na sua juventude, que recebeu de Cristo a graça de poder contemplar o mundo, as cores do mundo, a luz, as pessoas, o rosto das pessoas pela primeira vez. Então, nesse tempo, passando aí por um momento de dor, né, de sofrimento também, pela cegueira, de dificuldade, de limitações, ele vive o encontro com o bom pastor das nossas almas. E ele o alivia também do seu sofrimento, e ele o ajuda na sua necessidade, e ele o socorre, e ele realiza, como foi cantado aqui, né, um milagre, aquilo que a ciência não explica, não pôde explicar, aquilo que a mãe, o pai daquele jovem, que foi procurado depois pelos judeus, né, os principais dos judeus, querendo saber se o menino era cego, mesmo de nascença, Jesus o havia curado num sábado. Quanto à preocupação de alguns é os detalhes, né? As coisas que não acrescentam. Jesus estava preocupado em se importando com a vida, com cuidado. Então, esse pai e essa mãe também se alegravam diante de Deus. E há uma coisa muito interessante, que Jesus o cura e ele não sabe quem é. Só sabe que é Jesus de Nazaré. Porque ele era cego, ele não viu. Jesus falou, vou passar aqui uma lama, um barro nos seus olhos, e você vai ao poço de Siloé, vai lavar lá os olhos. E quando ele fez isso, ele passou a ver, Jesus já tinha ido. E eles perguntavam, quem é? Ele falou assim, eu não sei quem é, não sei dizer, sei que é Jesus. Se você me pedir para apontar na multidão, eu não consigo. Mas eu sei uma coisa, agora eu vejo, eu era cego e agora eu vejo. Cuidado de Deus, graça de Deus, poder de Deus, que vai além das nossas possibilidades e que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então nós vamos meditar na palavra de Deus sobre esse tema, seguindo aí nas nossas reflexões sobre Jesus. Acho que tem que colocar para mim aqui, deixa eu ver, já está aqui? Não, tem que colocar o meu sermão mesmo, está escrito aí, o Jesus, o bom pastor, por favor. O texto é João capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia, acessá-la. Nós vamos ler aí alguns. Isso, João 10, verso 11 a 16 é o texto que eu vou ler. O texto que Jesus revela-se como um pastor, o bom pastor das nossas almas, é bem maior, você pode ler depois em casa, de maneira completa, mas eu quero ler com os irmãos verso 11 a 16 de João
capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra. Quem não gosta de ser cuidado? Todo mundo gosta de receber um afago, um carinho, um cuidado. Especialmente se o tempo é um tempo difícil. Especialmente se o momento é um momento de dor, de aflição. Se o tempo é um tempo de perda, se é um tempo de desafio, se é o momento da tempestade. Se é quando surgem coisas, surgem fatos, vive-se circunstâncias com as quais nós percebemos que somos muito pequenos para aquilo tudo que a vida está pedindo, né? Como é bom ter uma palavra amiga, uma companhia de um amigo, um ouvido que possa ouvir o nosso desabafo. Às vezes nem para resolver o nosso problema não, porque ele também não pode, nem ela, mas simplesmente para nos ouvir, para dizer que está por perto, para se assentar ao nosso lado, para no silêncio da sua alma, dos seus lábios, nos dar aquele consolo pela boa companhia, né? Saber que a gente não está só. Ter o cuidado do nosso pai, da nossa mãe, quando a gente cai, quando a gente se machuca, quando a gente precisa de um colo, de um carinho, de uma acolhida, de um sorriso. Muito bom receber cuidado. Todo mundo precisa ser cuidado. O idoso, o ancião, a criança, o jovem, o casal precisa de cuidado, o cônjuge. Nossos irmãos aqui, irmãs, porque na vida nós temos as nossas aflições, né? Nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós nos alegramos pelos feitos de Deus, né? Mas a primeira canção nos lembrou o quê? De que há tempo que não há curral no gado, ou não há gado no curral. E nem há colheita nas semeaduras que fizemos. Não há fruto na vide. Mas sempre, em todo tempo, de alguma forma, esse texto nos diz que nós vamos ter e vamos receber o cuidado de Deus. O cuidado do bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele disse, não foi eu. É Cristo que está dizendo para os discípulos, para a multidão, os seres humanos. Bom pastor, cuida. Ele havia terminado de realizar aquele milagre. Tinha acabado de mostrar para aquele jovem, quem sabe, esquecido pelo caminho, que ele se importa. Os discípulos é que começaram o diálogo. Eles disseram, Senhor, por que ele é cego? Foi o pai, foi a mãe que pecou? Como é que é esse negócio aí? Cego de nascença. Eles acreditavam que era devido a algum pecado, veio uma punição de Deus. Ele disse, não, é para a glória de Deus. E ele vai fazer a cura. E depois ele vai se revelar ao jovem. Fui eu, viu? Lá na frente, pouco antes desse texto que nós lemos, finalzinho do capítulo 9. Ele se revela como aquele que realizou a cura e que precisava fazer algo maior, uma bênção maior, mais grandiosa. Dá para ele o conhecimento de quem ele é de verdade, do Messias, do Cristo, do Salvador, que ele veio para ser, se tornou. Então todo mundo precisa ser cuidado, porque todo mundo vive dificuldade, todo mundo passa por luta, todo mundo enfrenta problema. Para todo mundo chega o dia da tempestade. Para todo mundo chega aquele dia que você vê que as coisas estão além das suas possibilidades e além das suas forças. Você não aguenta mais. Se for só por você, você vai jogar a toalha mesmo, vai desistir. E ainda bem que Cristo vem ao mundo,
vindo ao mundo, ele se revela como o grande amor de Deus por nós, a manifestação de que Deus se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, com os danos que o pecado traz à sua vida, à sua história, com as dificuldades, com as lutas que nós enfrentamos como ser humano no mundo das aflições. Então, algumas lições que quero compartilhar com os irmãos e as irmãs, né, nessa noite. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Se precisamos de cuidado, nosso cuidado vem do Senhor. Como o cuidado de Deus se manifesta para mim, para você? Bom, de muitas maneiras, eu vou linkar aqui algumas, vou identificar algumas, você vai identificar outras. A Bíblia está repleta de exemplos que nos demonstram o quanto Deus se importa e o quanto Ele cuida. Acho que agora parou de ir. Veja aí, por favor. Pode mandar. Aqui parou, viu? Travou aí, irmãos. Mas Deus cuida, primeiro, suprindo as nossas necessidades. Se manifesta, cuida, conhecendo a nossa vida, vendo as nossas necessidades, vendo as nossas lutas, sabendo aquilo que estamos enfrentando, sabendo o sonho que a gente tem, o projeto que a gente tem, aonde a gente quer ir, o que a gente quer alcançar. Deus nos conhece pelo nome, como Cristo diz, eu conheço as minhas ovelhas. Eu as chamo pelo nome. Milhões de pessoas no mundo, milhões. Cada vida o Senhor conhece. Cada luta que você passa, o Senhor sabe. Cada dificuldade que você enfrenta, está dentro do conhecimento do Senhor. Aquilo que você sonha, aquilo que você almeja realizar. O trabalho, o serviço, o esforço, o empenho que você tem que fazer, as lutas que você tem que travar para chegar lá, Deus sabe também, Deus conhece. Apesar das vezes a gente achar que Ele não se importa, Ele sempre se importa. Aquele cego poderia ter pensado, Ele não vai se importar comigo, com a minha cegueira, eu sou cego de nascença, quem pode fazer? Quem pode fazer o quê? Ele foi lá e tomou uma atitude de cuidado, de carinho. Como aquele que podia e que queria ajudar. Então Ele vem suprir a nossa necessidade. Começa pela água, pelo pão, pelo trabalho, pelo resultado do trabalho, pela oportunidade do trabalho, pela capacidade para o trabalho, tudo vem de Deus. Ele que dá, Ele que providencia. A ovelha é um animal bem dócil, é um animal muito manso, é um alvo muito fácil para lobo, é um alvo muito fácil para ladrão. Ela é míope, não enxerga bem, pode se perder no caminho, pode cair num buraco muito facilmente. Ela precisa do cuidado de um pastor. O pastoreio em Israel era uma profissão muito comum, especialmente o pastoreio de cabras. A terra que mana leite e mel é mel de cabras. E os rebanhos são muitos, mas a água é muito rara. A ovelha às vezes tem que percorrer um caminho que é muito igual que eu falo assim, não há muita pastagem, é uma terra muito seca. E elas têm que ser conduzidas até a água, porque a água é escassez de recursos. Em alguns lugares, em alguns poços que existem. E elas têm que ser conduzidas até lá. Elas não encontram, elas não acham. Se acharem um Rio Jordão, tem que saber onde vai entrar, porque nem todo lugar do rio dá para entrar, às vezes a corredeira é muito forte, às vezes o barranco é muito alto, tem um lugar certo para se levar as ovelhas, para se levar o rebanho, para saciar a sede. Mesma coisa com a comida.
pastor, ele sabe onde o pasto está mais verdejante, ele tem que levar. Ela não enxerga bem, ela só vê muito pertinho do olho, do rosto. Ela tem que ser levada, ser conduzida. Senão ela morre. Morre de sede, morre de fome. E de vez em quando ela quer se conduzir, ela acha que sabe. Mesmo com a sua pouca visão, ela tenta, ela se desvia para a direita, e ela toma uma cajadadazinha na pata para voltar para o caminho, porque ela está se desviando do caminho. É a forma de colocar no caminho certo, porque com a pouca visão, com pouco conhecimento, não está enxergando bem as coisas, não está identificando muito bem as coisas como é, o caminho como está, e se desvia. Às vezes se perde, como ovelha perdida, se machuca, não sabe voltar para o rebanho, não sabe se cuidar, precisa do pastor para cuidar. No essencial da vida. Deus olha para a nossa vida e fala: eu cuido das minhas ovelhas, eu vou providenciar o essencial. E há momentos que vocês vão ver que a minha gasta de basta, porque você quer que eu tire o espinho da carne, mas não vou fazer. Você tem me pedido algumas coisas que você entende que é melhor para você, mas eu entendo que não é. Mas eu vou trazer aquilo que é bom, aquilo que coopera para o bem daqueles que me amam. E eu vou dar sempre o suficiente, o bastante, para que você continue sendo suprido na sua necessidade e continue confiando em mim. Confiando no cuidado da minha mão, no conduzir do meu cajado, na exortação que eu posso dar, na correção que eu posso trazer, mas também no carinho que eu ofereço quando a pata está machucada, quando a orelha se feriu, quando sofreu-se alguma queda, está lá dentro do buraco, eu vou lá buscar, vou lá alcançar e resgatar aquela ovelha perdida, machucada, ferida, vou levá-la nos ombros, vou levá-la para junto do aprisco, vou levar para perto dos meus olhos sempre, e para onde eu posso cuidar ainda mais. Então, cuidado de Deus que vem para suprir as nossas necessidades. Ele oferece também proteção. Quantas vezes Deus já nos protegeu, já nos livrou de perigos, de riscos. Fernanda veio pela manhã agradecer pela vida da Isabela e lembrou o ocorrido, o acontecido aqui em São José, junto a uma das nossas escolas estaduais. 3 adolescentes que estavam planejando ir assassinar outros 5, porque sofriam bullying. São ovelhas machucadas, são ovelhas feridas. Estavam tramando de ferir, de dar o troco. E no domingo passado a prisão foi feita. E os cuidados estão sendo tomados, um está sendo tratado aqui no Hospital Psiquiátrico do Centro de São José, um dos adolescentes. Cuidado de Deus que protegeu as vidas daquela escola, protegeu aquela escola de viver um momento muito trágico, muito marcante, muito triste. Deus nos dá proteção, o Senhor é quem te guarda. Ele guardará a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Não guarda como guarda o guarda da cidade, que é capaz de cochilar. O Senhor é o guarda que não dorme, Ele não cochila. Ele está vigilante, 24 horas do dia. E sempre com capacidade de te livrar de todo mal. Nas idas e vindas, nas estradas, no trânsito, nos riscos que nós corremos, da violência humana, do bandido na rua, que também está passando por suas aflições, por suas dores, que precisa também encontrar, conhecer esse bom pastor que é Cristo. O Senhor é quem nos protege, Ele guarda a nossa vida, Ele cuida. Cuida para não ficar doente, cuida depois que está doente, para restabelecer a saúde, cuida também preparando a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, no alívio das dores, para enfrentar a enfermidade. Ele cuida.
Cuida do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, do sobrinho, do vizinho, do amigo, do inimigo. Manda sol sobre a cabeça de todo mundo, manda chuva para regar a terra, para torná-la produtiva para toda a gente. E Deus oferece proteção. Estende para nós a sua mão, envia os seus anjos para estar ao nosso redor, porque temos ao nosso derredor o inimigo das nossas almas, que é o diabo, procurando o momento oportuno para nos tragar, para nos devorar. Mas diz a Bíblia que os dados inflamados do inimigo não podem nos atingir, porque o amor de Deus, a graça de Deus nos assiste. Cuida trazendo proteção. A ovelha está sob a proteção do pastor. E Jesus diz assim: e se vier o lobo, e se vier o risco de morte, e se vier o ladrão para roubá-la, para levá-la, eu vou defender com a minha própria vida. É interessante porque ele faz menção do mercenário. O mercenário que não é pastor, ele está mencionando aquele grupo que foi questionar o cego, que passou a enxergar, que usando dos atributos da lei, dos princípios judaicos, das tradições judaicas, estão pressionando o cego porque eles querem saber quem curou você no sábado. Quem cometeu esse sacrilégio? Essa pessoa precisa ser julgada pelo sinédrio judaico. É como se o cego não pudesse nem receber o milagre, porque era sábado. Até o pai e a mãe foi questionado. Você sabe quem é? Fala para nós. Ele fala: não sei. Só sei que meu filho era cego de nascença. Pergunta para ele. O pai não responde, nem a mãe, porque ele sabe do risco que corre. Jesus está dizendo: esses homens são mercenários. Eles não querem o cuidado da ovelha, eles querem a lã. Eles não levam a ovelha às águas e ao pasto verdejante, porque se importam com o bem-estar delas, porque querem as gordas para matar e vender. Eles não querem cuidar, proteger, eles querem matar, é o contrário. O ladrão vem para matar, roubar, destruir. Eu não, eu vim para dar vida. Então, o Senhor é aquele que cuida, suprindo necessidade, trazendo proteção no dia a dia do nosso viver. Você vai viver o seu dia, você vai identificar todo dia bondade e misericórdia de Deus, como o Salmo 23 nos lembra: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi está trazendo um desafio muito precioso para você e para mim, que com certeza ele já tinha feito para ele mesmo. Na hora de dormir, quando vai considerar o dia, as conquistas e a perda, a alegria e a tristeza, a dificuldade, a luta, o embate e a vitória, ou até a derrota, ele colocava a cabeça no travesseiro e começava a pensar, e ele descobriu uma coisa: no dia mais difícil, mesmo no dia mais difícil, Deus manifestou bondade e misericórdia para ele, senão ele não estaria vivo, não teria resistido. Porque como o outro salmista disse: se não for o Senhor, o que será de mim? O que será de você? O que seria de nós? Quando os inimigos bateram a nossa porta, quando a aflição, a dor chegou para a nossa casa, quando a traição invadiu o nosso casamento, quando a doença, o vício, as drogas se apresentaram como algo real, como algo presente na nossa casa, o que seria de nós? Então, todo dia, Davi diz: a bondade, a misericórdia de Deus. Se você fizer isso, essa reflexão toda noite antes de dormir, você vai identificar também algo que Deus fez, mesmo no dia mais difícil. E muito que Ele fez naqueles dias que você foi muito abençoado, e às vezes nem percebeu, porque você não parou para refletir. Mas Ele te deu vida, já é uma grande bênção, uma grande dádiva. Mais um dia. Você resistiu a mais um dia, vai passar por mais uma noite, que a mão do Senhor vai cuidar, porque você vai dormir. Você precisa descansar. Só os olhos de Deus podem cuidar de você. Para amanhã, você acordar, abrir os olhos, olhar no espelho e ver que a graça de Deus se renova em mais uma manhã na sua vida.
Então, o cuidado do bom pastor para a ovelha não é o cuidado de um dia, é o cuidado de todo dia. Senão ela morre, senão ela sofre muito, senão ela perece muitas dores, senão ela vai caminhando, caminhando no rumo da destruição. Cuidado de Deus, do bom pastor. Até onde vai? Ele disse: dou a minha vida. O mercenário não, vê o perigo e foge. Vê o risco e te abandona. Cuidado com esses homens, cuidado com essas mulheres. Cuidado com esses que se apresentam como aqueles que querem cuidar. Nós vamos saber se quer mesmo no momento difícil, no momento duro, no momento do risco, no momento do perigo, no momento que o lobo vier para cima da ovelha, no momento que o ladrão for pular o aprisco para tomar a ovelha do rebanho. Aí nós vamos ver se é pastor ou se é mercenário, se é gente que se importa, se é gente que cuida ou não. Jesus disse aí já: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Quando você vai ler esse texto, você vai fazer isso na sua casa toda, você vai ver uma grande, uma preciosa revelação de Deus com respeito às ovelhas. Ele diz assim: as ovelhas que eu tenho, o Pai me deu. O Pai trouxe para mim. Ninguém as arrebata da minha mão. São minhas, eu cuido tão bem, que nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum governante, nenhum poder, nem mesmo o diabo, nem principados, nem potestades, nem coisa que existe, nem coisa do presente ou do porvir, pode tirá-las do meu amor, manifesto na cruz. Nada pode nos separar do amor de Deus agora. As ovelhas que o Pai trouxe, que o Pai me deu, que o Pai confiou na minha mão, nada e ninguém as arrebata, nem mesmo o seu pecado, nem mesmo o seu coração pecaminoso, porque eu sou para pagar o preço do pecado na cruz, com sangue eficaz, sangue puro, que os purifica de todo pecado. Até onde vai o cuidado de Cristo? Até o momento do risco? Até certa situação ou circunstância e ponto, dali para frente você está sozinho. Não, ele vai, ele cuida, ele guarda, ele supre as necessidades básicas, ele nos acompanha, se preciso, vai até a morte, e foi até a morte, e deu a sua vida. Porque não há limites para o amor de Deus. Ele se importa tanto, que ele foi capaz de dar a sua vida, para suprir a maior necessidade, para trazer a maior bênção, manifestar o maior cuidado, a salvação da sua alma e da minha. Perdão do seu pecado e do meu, a possibilidade de te tornar filho de Deus, herdeiro do seu reino. Graça de Deus se manifesta em Cristo, que alcança a minha vida, que alcança a minha história, que faz com que eu possa viver com o Senhor, o pecador, morto no seu delito e pecado, que recebe vida, vida abundante, vida sem fim, vida de paz, vida com Deus, vida para sempre. E ele vai nos lembrar o seguinte: nós precisamos de cuidado, mas as aflições do tempo presente, as quais ele nos ajuda e de nós cuida, não se comparam com as glórias do gozo, da paz, da nova vida, sem aflição, sem choro, sem ranger de dente, sem dor, sem sofrimento, que ele prepara para nós no porvir. Esse é o cuidado maior, a salvação que nos conduz aos céus, que faz com que passamos como peregrinos na terra, mas sabendo que nossa herança é os céus, o novo céu, a nova terra, que ele prepara para aqueles que o amam. Então, até onde vai o cuidado de Deus? Jesus fala: o mercenário cuida até certo ponto, porque se vier o lobo, ele foge, ele não se importa com a ovelha. Como se ele dissesse ao povo judeu: cuidado com esses homens que os instruem, que os acompanham, que falam que estão colocando vocês no caminho da fé. Porque quando vier o perigo, eles abandonam vocês e deixam o lobo pegar. E deixa o ladrão levar, para roubar, matar, para destruir. E mesmo se ninguém vier pegar, você pode saber, em algum momento ele vai arrancar a sua lã, em algum outro momento ele vai te matar para vender a sua carne. Porque tem limite. O amor de Deus não tem limite, o cuidado de Deus não tem limite. Por isso Jesus diz: eu sou o bom pastor.
Porque ele acredita que existe pastor maus. Pastoreio é muito comum. Como eu já disse em Israel, alguns eram bons pastores, enfrentavam o lobo e o ladrão, enfrentavam o leão e o urso, como Davi falou, para defender a ovelha. Outros fugiam, deixavam a ovelha. Só uma ovelha menos, não tem problema não, daqui a pouco uma outra ovelha cria aí, já repõe o rebanho. Vou me arriscar para quê? Vou entrar nessa briga por quê? O mercenário é assim. O cuidado de Deus é o cuidado que não nos abandona, que não nos deixa, que não nos larga diante dos riscos, diante dos perigos. Por isso que Davi fala o quê? O Senhor é aquele que prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge as minha cabeça com óleo e meu cálice se transborde. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, o tempo mais duro para o ser humano enfrentar, o Senhor vai estar comigo, sua vara, seu cajado vai me consolar. Não é um Deus que foge das nossas lutas. Muitos dos nossos amigos no tempo difícil desaparecem. Muitos daqueles que nos amam no tempo difícil não tem como cuidar da gente, porque está vivendo também as suas lutas, as suas aflições, tem a questão da distância, nem sempre dá para estar junto da gente. Outros que nos amavam muito, que cuidou muito, já estão com o Senhor, e a gente fica pensando, se fulano estivesse por aqui. Então há aqueles com quem a gente não pode contar, há aqueles com quem a gente pode contar, mas não pode nos ajudar, há aqueles com quem a gente contava e que hoje já estão com o Senhor, e nós ficamos saudosos aqui. Mas Jesus está dizendo, eu sou aquele que estou presente em todo o tempo. Se o inimigo aparecer, eu não fujo. Se a morte chegar, na dor, no sofrimento, no momento mais difícil de se enfrentar, do ser humano enfrentar, eu vou se colocar ao seu lado, eu vou te consolar com a vara e com o cajado. É a companhia de Deus na diversidade ou na dificuldade da nossa vida. No momento adverso e na dificuldade. Até onde ele vai? Ele foi até a morte de cruz. É o bom pastor das nossas vidas. Como eu posso ter certeza se eu sou mesmo uma ovelha de Cristo? As minhas ovelhas, em resposta a todo o meu amor, a todo o meu cuidado, a todo o meu carinho, ouvem a minha voz. Primeira coisa. Ouvem a minha voz. Durante a noite, os rebanhos eram guardados no que chamamos de aprisco. Um aprisco não guardava apenas o rebanho de um pastor, guardava rebanho de um pastor, de 2, de 3, às vezes de 4, depende do tamanho do aprisco e do tamanho do rebanho. É uma forma de proteger os rebanhos e dava aos pastores a possibilidade de estarem juntos, e eles revezavam a vigília da noite. Cuidado com a ovelha, era revezado. Assim um podia descansar enquanto o outro cuida. De manhã, abria-se a porta do aprisco. O primeiro pastor chegava, ele tinha 50 ovelhas. Ele erguia a sua voz, ele chamava as suas ovelhas. Ele botava o pé no caminho. As ovelhas que eram dele o seguiam já. As outras ficavam no aprisco. Eles conhecem a voz do seu pastor. E lhe obedecem. E aí vinha o segundo, o terceiro, o quarto, se existisse um quarto, mas as ovelhas eram retiradas do aprisco, quando estavam todas juntas, desse jeito. A voz do pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, mas elas conhecem a minha voz. Elas me conhecem a mim. Para me conhecer o Senhor, para me obedecer o Senhor, isso pede de mim relacionamento com o Senhor. Convívio com o Senhor, proximidade com o Senhor. Eu só conheço uma pessoa quando eu convivo com ela, quando eu me aproximo dela. Quando eu fico sabendo mais do que ela pensa, como ela vê a vida, o que ela tem a dizer com determinado assunto. A Bíblia é a revelação que me dá o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo. Eu preciso conhecer a Escritura, porque elas testificam do bom pastor da minha alma. Para quando ele erguer a sua voz, eu saber, é a voz do meu Senhor. É a voz daquele que cuida de mim. É a voz daquele que conhece o meu cansaço, a sobrecarga da minha vida, e que disse, vinde a mim, eu vos aliviarei. A
Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. Se conhecemos bem a voz de Cristo, não somos enganados pela voz do mercenário. Não somos confundidos com aqueles que vêm como aqueles que parecem querer cuidar, mas querem arrancar o nosso couro. Querem entregar a nossa vida em algum momento. Vender a nossa carne. Cuidado de Deus é o cuidado que não foge os riscos. Bom pastor. Ele supre a necessidade. Ele traz o cuidado diante da dificuldade. Ele manifesta a bondade todo dia. E Ele espera que em resposta a isso eu possa ouvir a sua voz. Quando Ele chamar, eu vou seguindo os seus passos. Vou andar pelo caminho que Ele preparou. Vou obedecer a sua voz de comando. Vou aceitar a batida do seu cajado na pata direita ou esquerda quando Ele quer me corrigir, porque eu estou tomando um caminho errado, uma decisão errada, um rumo difícil. Estou indo para caminhos de morte, estou passando por lugares escorregadios. Cuidado, vou me perder. E Ele me ajuda, Ele me guia. E eu aceito isso com uma atitude de amor, uma atitude de carinho, uma atitude de cuidado. As ovelhas são aquelas que conhecem a Cristo, você conhece. Aquelas que ouvem a sua voz, você tem ouvido? Eu tenho dado muito mais ouvido a você mesmo, as vozes do mundo, a voz de alguém aí, que não sendo Cristo, pode ter certeza, é o mercenário. Somos ovelhas, ouvimos a sua voz, conhecemos o pastor. E o seguimos. Seguir a Cristo é manifestar confiança. Quem segue alguém confia naquele alguém que você está seguindo. Se agrada, gosta, acha que é uma coisa boa. Apesar de que hoje com as redes sociais a gente segue muita porcaria aí, tem que ter mais cuidado com quem a gente segue, né? Mas a ideia de Cristo é: as minhas ovelhas me conhecem, sabem que estão sob o meu cuidado, sabem que a minha vontade é a vontade que coopera para o seu bem, confiam em mim, mesmo quando o desafio for um pouco diferente para eles, mesmo quando eu pedir deles uma coisa meio estranha. Vem até aqui, menino. Eu vou passar lama nos seus olhos. Ele falou assim: pronto, agora eu sou um cego sujo, lameado. Aí ele falou assim: vai lá no posto Siloé, lava o seu rosto. Foi lá, lavou e passou a ver. Foi pela confiança. Naamã foi desafiado a mergulhar no Jordão. O que ele falou? Eu não, água suja. Na minha terra tem água muito mais limpa. Rio Tigres, Rio Eufrates. Eu vou passar essa humilhação mergulhando nesse rio sujo, Rio Jordão? Não, de jeito nenhum, foi convencido. 7 mergulhos, tá? Até o 6º, com certeza, não aconteceu nada, mas no 7º, levanta puro como a de uma criança, confiança. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abençoarei a sua vida e de ti abençoarei as nações da terra. Abraão pegou e, com coragem, foi. Não perguntou se era uma terra melhor, se era uma terra mais rica. Quanto tempo vai demorar para chegar nessa terra? Quantos anos eu vou levar para herdar? Quanta gente vai morrer até lá? E deixou e foi. Na nossa humanidade a gente desconfia de algumas coisas, aí não era para levar ninguém, eu levo alguém, porque me dá uma certa segurança. Esse alguém gerou problema no caminho, teve que ficar para trás. Gerou confusão para ele. Seu sobrinho Ló. É para seguir com a nossa confiança no que Deus nos fala. Vai nascer um menino, vou dar um menino, o filho da promessa. O filho da promessa começou a demorar, vamos ter um filho com Agar mesmo. O que aconteceu? Problema na família. Agar para o deserto com a criança, Sara, quando o menino nasceu, falou: essa mulher eu não quero aqui mais. O filho dela briga com o meu, implica com o meu, ele é maior que o meu, ele bate na orelha dele, ele dá cascudo, dá pedala robinho nele direto, pode mandar ele para fora. Agar e Ismael no deserto. O pai da fé está com um problema em casa. Você chega lá aquele dia, você fala: esse é o homem de Deus, o homem da fé. O homem de fé tem problema em casa. Mulher de fé também.
Mas o que vale a pena para nós? O que Cristo nos ensina? Pessoal, confie em mim. Ame os seus inimigos e cuide deles. E quando eles estiverem bem fortes, eles vão te dar uma surra. Não tem problema. Deus mandou cuidar. Se for para me bater depois, Deus deve ter um propósito. Mas são as coisas de Deus. São os mandamentos de Deus, são os caminhos que Deus fez. E eu acho às vezes que eu tenho caminhos melhor. Que eu tenho pensamento melhor. E aí eu ando no meu caminho mesmo, me estrepo. E me perco. E vou me perceber depois como uma ovelha ferida. Ainda bem que quando ele contou as ovelhas, ele percebeu, está faltando aqui alguém. Alguém ficou perdido por aí. E ele deixa num aprisco as 99, ele vem atrás de você, ele te encontra ferido, ele te toma, bota nos ombros, ele vai cuidar de você, ele vai levar de volta para a segurança. Tudo bem, mas você viveu isso por quê? Não seguiu. Não seguiu o seu pastor, não seguiu as diretrizes que ele deu. Comando que ele falou, a voz se perdeu. Deu voz a outra gente, a outra coisa, a outra situação, ouviu a si mesmo. No seu olhar tão míope da situação, da circunstância. Não foi um bom resultado. Ovelha de Cristo, conhece a Cristo, ouve a sua voz, sabe quem Ele é, sabe que é a voz do seu pastor. Ovelha de Cristo segue com confiança, expressa confiança. No momento difícil, no momento da escuridão, no momento da tempestade, no momento em que a gente não tem muita resposta para dar. A gente olha e vê o que Deus está nos dizendo e nós olhamos para o caminho e Deus fala, eis aí o caminho, anda por ele, Isaías, né? E botamos o nosso pé com confiança. Aquele caminho, naquela porta que Deus abriu para nós. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Me seguem. Aí Jesus fala, quem quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Ouça só a minha voz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Sofrimento. Tem dia que eu posso me hospedar. Tem dia que eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Mas vocês são bem-vindos em me seguir. Nessas horas que nós somos as ovelhas desconfiadas que pensamos, é melhor ficar na segurança do que eu tenho, do que caminhar naquilo que eu não conheço, que Deus está apontando para mim. O desafio é esse, ouve a minha voz e me segue. E você vai receber o cuidado que você precisa. Inclusive aquele para a alma que eu já preparei, que eu já realizei com a minha morte, porque eu sou capaz de amar até a morte, sou capaz de cuidar sem limites. Que exista essa confiança no nosso coração, que exista esse desejo de conhecer do Senhor, de se aproximar do Senhor, da sua palavra, do seu querer, numa vida devocional abençoadora, que nos leve para junto de Cristo, para junto da presença de Deus, para receber do Senhor os cuidados que Ele tem, para a ovelha que precisa do bom pastor que é Cristo. Salete preparou uma canção que você já conhece, muito bela, que nos lembra essa grande verdade bíblica que Cristo revelou. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Vamos ouvir essa canção enquanto meditamos, enquanto nos colocamos diante de Deus. Quem sabe passando a nossa luta, a nossa dor, o nosso sofrimento, precisando dessa atenção, desse carinho, pode saber, Deus se importa. Deus está trabalhando, Deus vai cuidar. Deus vai ouvir a sua prece. Deus vai fazer com que a noite de choro se transforme numa manhã de alegria. Deus vai fazer com que a tempestade se vá e passe também. E a bonança retorne. Pela graça de Deus, que em tudo nos sustenta e de nós cuida. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio
tranquilo, não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Vamos colocar em pé, queridos. Claro que todos nós precisamos de cuidado. Algum cuidado de Deus que possa abençoar a nossa semana ainda mais. Possa nos ajudar na resolução de um problema, no enfrentar de uma enfermidade, de uma luta, de uma dor, de um luto, de uma perda, de algo que nos preocupa, que nos tira o sono, que tragam lágrimas aos nossos olhos, coisas que às vezes só você e Deus sabe, só você e Deus conhece, mas ainda bem que Ele conhece, ainda bem que Ele sabe, se importa com o seu cuidado. Se você quiser se identificar diante de Deus, quiser clamar como o Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode deixar o seu lugar, pode vir à frente, apresentar diante de Deus o seu motivo, você e o Senhor. Isso é o suficiente, você não precisa revelá-lo nem para mim, nem para ninguém. Se você quiser pedir o socorro de Deus, a favor de alguém que você conhece, que está passando por um tempo de aflição, de dor, que precisa do cuidado, precisa, quem sabe, conhecer ainda o bom pastor que é Cristo, que tem sofrido pelos danos do pecado, é o momento também. Aqueles que quiserem vir à frente, pode deixar o seu lugar, pode vir aqui, representar a sua vida, ou a vida de alguém que você ama, em favor de quem você clama e pede os cuidados desse pastor que nós precisamos.
Quem não precisa do cuidado do Senhor. E a mão de Deus é a mão que se estende. E o altar do Senhor é o altar que tem e que oferece bênçãos para aqueles que buscam. As portas de Deus são aquelas que abrem para aqueles que batem. Batei, abrir-se-vos-á. Aqueles que buscam o Senhor não são decepcionados na sua confiança. Como ovelhas que andam seguindo os passos do seu bom pastor que é Cristo. Que haja de Deus sempre uma ação de carinho, de bondade, de cuidado, de pastoreio abençoador. Por favor da sua vida, ele pensa no nosso bem-estar, no bem-estar da ovelha. É dela que ele cuida.